Vetores, nossa primeira aula. Para a gente entrar nesse tal desses vetores, vamos relembrar algumas coisas antes. Primeiro, suponhamos que nós tenhamos três retas paralelas. E em cada reta eu desenhei alguns pontos. Na primeira reta eu desenhei o ponto AB, A e o B. Na segunda o C e o D. E na terceira o E e o F. A diferença dessa terceira reta aqui é que o ponto E e F estão no mesmo lugar. Então, o que seria um segmento de reta, por exemplo, AB, que a gente usa essa notação aqui? Seria uma reta, uma seta, que ela tem origem em A e finaliza em B. Esse é o segmento de reta AB. O que seria o segmento de reta DC? Seria um segmento que inicia em D e finaliza em C. E o que seria o segmento EF? O segmento EF seria um ponto, porque ele vai começar e terminar no mesmo lugar. Então ele seria um ponto. Então, se eu for analisar esses três segmentos de reta aqui, quanto à direção, eu vou ver que eu sei que se as retas são paralelas, a direção é a mesma. Então, a primeira coisa que a gente precisa lembrar, retas paralelas, ou seja, segmentos de retas paralelos, têm a mesma direção, independente de onde eles estejam. A segunda coisa, quanto ao tamanho. Com relação ao tamanho, eu preciso medir o tamanho dessa reta aqui, para saber quanto vale o tamanho desse segmento orientado. Nesse caso eu vou ter um tamanho, nesse caso eu vou ter um outro tamanho, e no caso do ponto, o tamanho disso aqui é zero, porque é um ponto, é o menor tamanho possível, portanto zero. Esse tamanho aqui nós chamamos de módulo, e nós representamos por duas barrinhas. A notação é essa. Então isso aqui seria o módulo do segmento AB. Isso seria o módulo do segmento DC. E isso seria o módulo do segmento EF. Nesse último caso, o módulo seria zero. Beleza? Então vamos lá, voltando aos vetores. Qual é a definição de um vetor? Um vetor nada mais é do que um segmento orientado. Eu costumo dizer que um vetor é um número com orientação. Como assim? Por exemplo, eu tenho 5 para a direita. Eu estou dizendo que essa seta aqui, o tamanho dela, na unidade que vai convir no momento, vale 5. A direção dela é horizontal e o sentido dela é para a direita. 8 na diagonal, 4 para baixo. Então o vetor ele é um segmento orientado, então é um número que ele tem uma orientação. Então se você falar assim, o vetor é um número, não é. O vetor é um desenho, também não é. O vetor é um segmento orientado e nesse segmento orientado nós temos três informações contidas nele. O módulo, e o módulo é o valor numérico, ou seja, o tamanho dessa seta, a direção e o sentido, que serão indicados pela própria direção e sentido da seta. Então, o vetor não é uma coisa, o vetor não é um número, o vetor não é um desenho. O vetor é um índice matemático, que é o conjunto dessas três informações em uma coisa só. Ou seja, é um segmento orientado. Beleza? Qual é a notação de vetor? A notação de vetor é bem parecida com a notação do segmento orientado. Para saber que eu tenho um vetor, eu preciso colocar essa setinha em cima da grandeza que eu estou relacionando aqui. Em física, os vetores eles servem para representar as grandezas vetoriais. Porque existem grandezas vetoriais e grandezas escalares. As vetoriais são aquelas que precisam, além de um número, a direção e o sentido. Por exemplo, se eu vou empurrar uma caixa e eu falo que eu exerço uma força de 5 newtons, a pessoa não sabe para que lado essa caixa vai. Para que lado eu vou empurrar essa caixa. Porque eu posso aplicar uma força de 5 newtons para frente, nesse sentido, ou eu posso aplicar uma força de 5 newtons para trás. Então a grandeza força é uma grandeza vetorial e é representada na física pelos vetores. Beleza? Então nós temos o vetor A. O vetor A é representado dessa forma aqui. Então quando eu olho isso aqui, como é que eu leio? Vetor A. E se eu quiser o tamanho, eu só quero saber o módulo, só quero saber o número. Então, eu coloco, da mesma notação que eu coloco o módulo no segmento orientado, ou então não coloco nada. Tanto nessa situação aqui quanto essa situação aqui, eu estou dizendo para você que isso é o módulo do vetor A, ou seja, é o tamanho da seta que representa o vetor A. O que eu não posso fazer, sob hipótese alguma, é escrever isso aqui.
isso aqui eu não posso escrever, porque quando eu escrevo isso eu estou dizendo que um vetor, ou seja, um ente matemático, um segmento orientado que contém 3 informações, é igual a um número. Então estou igualando duas coisas que não são comparáveis, que são incomparáveis. Igualdade de vetores. Como é que nós sabemos que dois vetores são iguais? Ora, se um vetor ele é um conjunto dessas 3 informações aqui, módulo, direção e sentido, para que dois vetores sejam iguais, nós precisamos que tanto módulo, quanto direção, quanto sentido sejam iguais. Se somente uma dessas coisas não for igual, os vetores não são iguais. Exemplo, eu coloquei aqui 5 vetores, todos têm módulo igual a 4. Ou seja, o tamanho de todos os vetores aqui é o mesmo e é igual a 4. Esses 3 vetores estão em retas paralelas e esses vetores não. Então, quem é igual a quem aí? Os únicos 2 vetores que são iguais aí é o A e o B. Porque, repare, o A ele tem o mesmo tamanho que o B, ele tem a mesma direção que o B, porque eles são paralelos, e ele tem o mesmo sentido que o B, no meu caso, da direita para a esquerda. Então, os 2 vetores são iguais. Eu sei também que o A é diferente do C, porque apesar de parecer, o sentido do A é para lá, e aí a gente precisa lembrar uma coisa também, que toda direção ela possui 2 sentidos, mas o sentido do C é para cá. Então, eles têm sentidos contrários. E aí, nesse caso, uma das coisas falha, e, portanto, eles não são iguais. Sei também que o D não é igual ao E, porque nem paralelos é repressão, muito menos outra coisa. Só que eu posso dizer o seguinte, o módulo do A, nessa notação aqui, é igual ao módulo do B, que é igual ao módulo do C, que é igual ao módulo do D, que é igual ao módulo do E. Isso aqui não está errado. Isso aqui está correto. Porque aqui agora eu estou falando dos módulos. Então, se eu estou falando dos módulos, eu estou falando do tamanho do vetor. E não me importa para que lado ele está. Beleza? Bom, algumas propriedades que se aplicam também ao vetor. É interessante a gente aprender algumas operações com vetores e também as propriedades que se aplicam a ele. Muitas propriedades que a gente usa na soma e na subtração de números reais, números normais que a gente usa no nosso dia a dia, também se aplicam aos vetores. Agora, cuidado! O vetor não é um número. Quando eu for apresentar a vocês a soma de um vetor, não é igual à soma de 2 números quaisquer. Beleza? Mas vamos lá. Propriedades. A primeira propriedade é a propriedade comutativa. O que é que ele diz? Eu posso comutar os vetores que dá no mesmo. Traduzindo para o português, é dizer que não importa a ordem da soma, vai dar o mesmo resultado. Exemplo, A mais B é igual a C. Se A mais B é igual a C e os vetores têm a propriedade comutativa, B mais A também é igual a C. Então, se eu mudar a ordem na soma, ela não altera o resultado. E, além disso, a propriedade associativa. Se eu tiver, por exemplo, A mais B igual a C e C mais D igual a E, eu posso associar, ou seja, trocar esse C aqui por A mais B. Então, eu posso escrever essa expressão aqui dessa forma. A mais B, ou seja, que está representando o C, mais D é igual a E. Essa é a propriedade associativa. E, além disso, existe uma terceira propriedade que é, se eu tiver uma igualdade e passar um dos vetores para o outro lado da igualdade, o sinal ele muda, assim como nas operações com números reais. Então, se eu tiver A mais B igual a vetor nulo, a gente chama de zero, mas esse aqui é o vetor nulo. Se eu pegar o B e passar para o outro lado, ele passa com o sinal trocado. Então, eu tenho que o vetor A é igual a menos o vetor B. Tranquilo? Então, vamos lá. Quais são as operações que nós temos com vetores? É interessante a gente saber como operar, já que a gente tem uma grandeza diferente. Então, como é que a gente opera com ele? A primeira operação que a gente vai aprender é a operação de soma. Então, eu coloquei primeiro o exemplo 1. Eu tenho o vetor A, o vetor B e o vetor C. Eu estou dizendo que o módulo de A é igual a 10. Repare que eu não coloquei a flecha em cima, então eu estou falando do tamanho do A, sem me interessar na direção e no sentido. É igual a 10. O módulo de B é igual a 6. E o módulo de C é igual a 2. Eu quero achar um vetor, que eu vou chamar de S, e aí o S vem de soma, que ele seja igual à soma vetorial de A mais B mais C. O aluno desavisado, ele vai pegar isso aqui, dizer que está muito fácil e fazer isso.
S é igual a 10 mais 6 mais 2, que dá 18. Obviamente, isso aqui está totalmente errado. Eu estou querendo achar um vetor através de uma soma de números reais. Eu não posso fazer isso sob hipótese nenhuma. Se eu quero achar um vetor, eu devo fazer operações com vetores. Então, o que é que eu tenho que fazer? Essa regra que eu vou mostrar para vocês é chamada de regra do polígono. E existe uma outra que eu não vou mostrar aqui, porque eu acho que quando o polígono é mais fácil, mais tranquilo para você fazer qualquer situação. Qual é a dica? A dica é você pegar os vetores, ou seja, os segmentos orientados, e você ligar eles. Ligar de que maneira? O início de um sempre tem que estar conectado ao final do outro. Exemplo. Nós já vimos que a propriedade comutativa ela funciona para vetores, então eu posso começar por qualquer um e posso seguir qualquer ordem. Mas eu vou começar na ordem tradicional. Primeiro A. Então, o vetor A, eu vou colocar ele aqui. Esse é o vetor A. Em seguida, o B. Então, o vetor B, ele é aqui. Mas qual é a ordem? O início de um conectado ao final do outro. Então, o início do B, eu vou pegar ele e vou conectar ao vetor A. Professor, você pode tirar o B, o A, tudo do lugar? Posso. Eu posso mover o vetor para onde eu quiser, que ele não deixa de ser o vetor. A única coisa que eu não posso fazer é girar o vetor e nem esticar e nem comprimir. Porque se eu girar o vetor, eu estou mudando a direção dele. Então ele deixa de ser quem ele era. Se eu esticar ou comprimir, eu estou mudando o tamanho dele, o módulo. Ele continua deixando de ser quem ele era. Então se eu pegar o vetor e simplesmente mover ele sem girar e sem esticar e comprimir, o vetor continua sendo o mesmo vetor de sempre. Então esse é o vetor B. E o terceiro vetor é o vetor C. Como é que eu vou conectar ele? O início do vetor C, ele vai ser conectado no final do vetor B. Só vamos lembrar uma coisa. O módulo do vetor A, ele vale 10. O módulo do vetor B, ele vale 6. E o módulo do vetor C, ele vale 2. Beleza, e eu faço o que agora? Eu vou para o resultado. Qual é o resultado dessa soma aqui? O resultado dessa soma vai ser uma única reta que ligue onde tudo começou. Tudo começou aonde? Se eu comecei pelo A, tudo começou aqui. Até onde tudo terminou. É isso que minha expressão aqui ela está mostrando. Que eu estou pegando um vetor, que eu chamei de A, que é esse, ligando ao vetor B, que é esse, ligando ao vetor C. E ele está dizendo nessa expressão que tudo isso, ou seja, se eu ligar os três vetores, isso vai ser igual a apenas um único vetor que eu vou chamar de S, que faz o mesmo papel que esses três. Ou seja, que ele sai desse ponto e chega até esse ponto. Esse aqui é o vetor S. Isso aqui é o que minha equação está dizendo. Se eu pego um vetor A, ligo ao vetor B, ligo ao vetor C, ele vai sair de um ponto e chegar no outro. Eu posso substituir tudo isso aqui por um único vetor que vai fazer o mesmo papel, ou seja, sair do mesmo ponto e chegar no mesmo outro ponto, só que por um único vetor. Esse é o vetor S, o vetor soma. Eu estou falando alguma coisa aqui com relação a números? Não. Isso aqui é o resultado da minha operação de soma vetorial. Mas, professor, se eu quiser saber, eu sei que aqui vale 10, aqui vale 6 e aqui vale 2. O resultado disso aqui vai ser 18? Não, não vai ser 18. Para eu fazer o resultado disso aqui, eu tenho que saber apenas um pouquinho de geometria. Porque se você, por exemplo, quer saber o resultado, ou módulo, no caso, é o tamanho dessa seta aqui S. Como é que eu consigo saber o tamanho dessa seta S? Se eu me esforçar um pouquinho e traçar uma reta pontilhada aqui, eu vou ver que isso forma um triângulo. E um triângulo retângulo. Aqui está o ângulo de 90 graus. Esse tamanho aqui vale 6. Ora, e esse tamanho daqui até aqui? Se a reta toda vale 10 e isso aqui vale 2,
Isso aqui fica valendo 8. Beleza, eu tenho um triângulo retângulo, o S é a minha hipotenusa, e eu tenho o valor dos dois catetos. Como é que eu faço isso? Teorema de Pitágoras. S ao quadrado é igual a 6 ao quadrado, mais 8 ao quadrado. E essa conta aqui é daquelas clássicas, a gente já sabe o resultado disso aqui, vai dar 10. Ou seja, eu estou dizendo agora que o vetor é esse, tem essa direção e esse sentido, e esse tamanho, e o tamanho dele vale 10.